gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus queridos, é uma grande honra mais uma vez podermos estar aqui no Intensidade com Deus e podendo estar aqui ministrando a palavra do Senhor ao teu coração. Antes de tudo, quero já agradecer a sua visita ao nosso canal e quero pedir a você que não está nos seguindo ainda, que você possa se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, deixar ali o seu like, sabe? E compartilhe com muito mais pessoas a palavra que o Senhor vai nos alimentar nessa noite. Amém? Meus queridos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 9. Aqui eu quero falar um pouco a respeito de Ló. Ló, nesse capítulo aqui, ele é citado como um homem que ele vivia oprimido, com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Sabe, meus queridos, um fator determinante para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã, ele é o quê? Ele é nós termos a nossa alma, ela tem que estar atormentada com as iniquidades. Nossa alma, ela não pode ter prazer, sabe, em coisas que desagradam ao Senhor, no pecado, sabe, não pode ter prazer na injustiça. E quando nós olhamos Ló, nós vamos ver que a palavra diz que ele vivia e ouvia e era oprimido com os procedimentos corruptos dessas pessoas. Ele estava vivendo em Sodoma e Gomorra, ele estava naquela região, e aquela região, a palavra explica, a palavra diz, a palavra relata aqui, que aquela região, aqueles homens, os habitantes daquela região, eles eram pessoas imorais. Eram pessoas que constantemente estavam fazendo coisas abomináveis. Sabe, cometiam, eles eram depravados, sabe, nas suas vidas íntimas. Sabe, eram pessoas que eram levadas pelo próprio prazer. Então, quando nós olhamos e vemos Ló, ele sendo oprimido, porque pelo que ele vivia e pelo que ele ouvia daquelas pessoas que eram corruptas e libertinas, daquelas pessoas incrédulas, a alma dele se atormentava. E hoje em dia, nós estamos vivendo em um tempo onde o cristão, ele não mais se incomoda com o pecado. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós achamos que o cristão, ele tem que ser pacífico em tudo. Nós temos que sim ser pacífico, sim, nós temos que levar a paz, sabe, para os lugares onde há tormento, nós temos que levar a paz do Senhor em lugar onde há contenda, nós temos que levar a paz do Senhor onde o pecado habita, mas isso não quer dizer que nós temos que concordar, sabe, e de uma forma nós nos acostumar com o pecado. Sabe, muitas vezes nós olhamos nós no nosso local de trabalho, nós no meio da nossa família, no meio da sociedade onde nós habitamos, nós estamos rodeados de pessoas que vivem na prática do pecado, têm o prazer no pecado, sabe? E é isso que nós temos que entender. Não estou querendo dizer aqui, sabe, que nós não vamos errar, não estou querendo dizer que o cristão não erra, que o cristão não peca, mas há uma grande diferença daquele que peca involuntariamente, que erra, mas automaticamente, mas na mesma hora que ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado, ele se lança aos pés do Senhor Jesus e clama
para que ele seja perdoado, clama pelo sangue do Cordeiro, para que purifique ele daquele pecado. Então você sabe, meu querido, há uma grande diferença daquele que ama o pecado, aquele que vive na carne, aquele que tem o desejo pecaminoso habitando nele, no seu interior. Sabe, quando nós vemos Ló, ele falando que ele ouvia e vivia com esse tipo de pessoas libertinas, corruptas, incrédulas, mas a alma dele, sabe, estava abatida, estava atormentada. Ele não era feliz naquele meio. E mesmo assim o Senhor, ele enviou, ele tinha já um juízo para aquela região. O Senhor iria destruir aquelas cidades, porque o Senhor, ele não via no coração daquelas pessoas nenhum tipo de arrependimento. Não brotava no coração delas um sentimento, não brotava nela o arrependimento genuíno. Mas nós podemos ver que no meio de toda aquela região, de todos aqueles habitantes, vivia Ló, um homem justo, um homem ao qual ele não se agradava em estar no meio de pessoas que pecavam. Ele não estava compactuando com aqueles pecados, mas ele ficava, sabe, a sua alma angustiada. E nós podemos ver, sabe, que a palavra diz que, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. O Senhor, ele sabe guardar, ele sabe livrar você no momento da provação que você está passando. Muitas vezes você vai estar no meio de pessoas, sabe, não é porque você quer estar ali, é porque você está ali por algum tipo de necessidade. Ah, Rodrigo, mas eu estou trabalhando, e onde eu trabalho só eu sou cristão, e lá realmente existe muita libertinagem, lá existe muitas pessoas incrédulas, existe muitas pessoas que amam o pecado, sabe? Então, mas eu não compactuo com eles. Mas é isso que eu quero falar, é isso que eu vim trazer a mensagem de hoje, que nós, por mais que nós vivemos no meio de pessoas impuras, de pessoas, sabe, que vivem com maneiras impuras, nos seus lábios tem palavras impuras, sabe, o Senhor, ele pode nos santificar, o Senhor, ele pode nos purificar, ele pode nos livrar de toda imundícia. Mas isso, a nossa alma, ela tem que estar desejando isso. A nossa alma não pode concordar, a nossa alma não pode ter comunhão com esse tipo de atitudes. Sabe, nós temos que saber que nós vamos estar vivendo no meio de pessoas, sabe, impuras, nós vamos estar vivendo no meio de pessoas corruptas, de pessoas incrédulas, de pessoas que amam o pecado, mas nós não devemos nos contaminar com isso. Nós não necessariamente devemos nos sujar nesse pecado, porque nós estamos no meio de pessoas que vivem e praticam tais atos. Isso não te dá o direito de você pecar, só porque você vive no meio de pessoas assim, só porque o seu dia você está no meio de pessoas assim, então você vai passar a falar como elas, você vai começar a andar como elas, você vai passar a praticar coisas que elas fazem. Não é dessa maneira que a palavra está dizendo. A palavra fala que a tua alma, ela tem que estar angustiada com aquilo, ela não pode ter prazer naquilo que você está vivendo. Sabe, muitas vezes nós estamos no meio de pessoas, no meio da nossa família, e nós vemos tantas coisas acontecendo, e muitas vezes nós recuamos, muitas vezes nós não falamos aquilo que é necessário falar, muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo agir através de nossas vidas, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, o fluir de Deus através de nossas vidas, porque muitas vezes nós achamos que o que nós falarmos vai ofender as pessoas.
E muitas vezes uma palavra que Deus quer que você fale, ela vai ser libertadora. Uma palavra que você vai falar, vai transformar uma vida, vai regenerar uma vida. Então nós não podemos ficar calados. Nós não podemos nos intimidar no meio de pessoas que estão vivendo com essas atitudes. Foi para isso que o Senhor Jesus, Ele instituiu a sua igreja, para que nós continuássemos a tua missão, para que nós dessemos andamento naquilo que Ele começou, para que nós pudéssemos pregar o Evangelho a toda criatura, para que toda criatura conhecesse e aceitasse o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida dele, e os seus pecados fossem perdoados, e através disso eles pudessem ter a esperança da vida eterna. Então nós somos agentes, nós somos pessoas ao qual nós não devemos nos conformar com pecados. Nós como igreja devemos nos levantar. Nós como igreja não podemos nos intimidar. A palavra fala que nós somos a luz e o sal dessa terra. Então nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que ser luz nos lugares onde são trevas. E nós temos que ser o sal. Sabe, fazer a diferença em lugares onde muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir uma palavra libertadora, de ouvir uma palavra de confronto, onde vai mexer com ele, onde vai transformar o seu interior. Amém, meu querido? Amém? Eu quero agradecer a oportunidade de poder ministrar essa palavra, e que essa palavra ela possa ser uma semente que está sendo lançada no teu coração, e que essa semente ela venha germinar, e ela venha crescer, e ela venha dar fruto na sua vida. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe.